todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui enviando a vocês um pouquinho do conhecimento, né, que eu adquiri ao longo da minha caminhada e no trabalho com áreas degradadas. Me apresentando um pouquinho aqui, né, meu nome é Karine, da Costa Ribeiro Ferraz. Eu sou doutoranda do Departamento de Solos no programa de pós-graduação em Solos e Nutrição de Plantas da UFV. Trabalho aí nos últimos 14 anos com a recuperação de áreas degradadas e suas diferentes faces. Bom, fui convidada, então, para poder estar falando para vocês hoje sobre o tema que nós vemos aqui no primeiro slide, recuperação dos serviços ecossistêmicos do solo em áreas degradadas. Bom, então, o que são, né, serviços ecossistêmicos do solo? Serviços ecossistêmicos são aqueles serviços que o solo presta para a sociedade e para o ecossistema, né? Então, os serviços ecossistêmicos, eles se referem aos benefícios que o solo traz para o ecossistema e para a humanidade e também para a fauna e flora onde ele esteja, tá? Não só para os seres humanos. Esses serviços, eles são fundamentais para a manutenção de toda a vida na Terra, tá? Então, a gente tem primeiro o serviço de produção de alimentos, que é o mais conhecido, é o mais comum de ser falado, né? Em todos os ambientes, sejam acadêmicos ou seja socialmente falando, onde o solo ele é essencial, ele é a base para o cultivo das plantas e para a criação de animais, né? Sendo então a base da nossa agricultura e da nossa pecuária. Ele é o que sustenta, é onde essas plantas elas vão conseguir retirar água e alimento e oxigênio, né, para sobreviverem, crescerem, gerando aí o seu produto final. Mas também é onde a gente vai ter no solo a sustentação para a produção de forma física, além dessa forma química que a gente acabou de falar, para a pecuária, onde a gente produz o nosso alimento para todas as cadeias, sejam de animais, de criação para a produção de alimento, também como o que a gente conhece mais comumente, que é a classe de bovinos, mas também de caprinos, suínos, onde a gente produz o alimento que vai virar uma ração e que vai ser fornecido para o animal, né? E também os produtos que vêm diretamente da terra para a mesa do consumidor, os nossos legumes, verduras e os nossos substratos para a produção de outros alimentos industrializados, né? Além de produção de roupa, como a gente pode lembrar muito bem aqui, principalmente do algodão, né? A regulação da qualidade da água, porque o solo ele atua como um filtro, ele remove os poluentes do ambiente e melhora a qualidade da água quando ela infiltra a parte da chuva e percola sobre ele, né? Nós temos no solo também o ciclo de todos os nossos nutrientes, né? O solo é o responsável pela ciclagem do nutriente, principalmente nitrogênio e fósforo, né, que são essenciais para o crescimento das plantas. O nitrogênio atmosférico, né, ele é absorvido pelas plantas leguminosas e convertido em crescimento pela planta, mas também ao morrer parte das raízes ou a planta que seja como um todo, né, após a colheita de uma safra para a produção de material que vai ficar sobre o solo, né, se decompor e gerar material orgânico, que um dia vai se tornar matéria orgânica, né? Também é o nosso armazenador de carbono. Nós temos o solo sendo o segundo maior estoque de carbono, de CO2 no planeta Terra. Então, os solos eles têm essa capacidade de armazenamento de carbono, seja nas raízes, seja nos micro-organismos, seja na estrutura
ali da matéria orgânica, né? E é o que nos auxilia grandemente, né, a mitigar e a controlar as mudanças climáticas, reduzindo então o CO2 que está na nossa atmosfera. Ele também é o hábitat para diversos organismos e micro-organismos, né, a fauna do solo, fornecendo então esse ambiente para uma diversidade imensa de micro-organismos que a gente vê e que a gente não vê, desde a nossa minhoca, fungos, insetos até bactérias, né, que são fundamentais para a saúde do nosso ecossistema e do ecossistema solo-planta, principalmente, ali na raiz, no ambiente risosférico. Também é responsável, né, pelo controle de erosão e controle de sedimentos que nós temos com a força da chuva. Os nossos solos, quando saudáveis, quando estruturados, quando em cobertura, eles previnem, sim, a erosão e a sedimentação que vai para os nossos cursos d'água, que vai estar assoreando rios, né? E protegendo, então, a qualidade aí da água e das terras adjacentes, né? Então, esses serviços, eles são independentes e essenciais para a sustentabilidade ambiental e social, sendo que a degradação do solo ela vai levar com certeza à perda desses serviços e, consequentemente, diminui, né, e afeta a qualidade de vida das populações, sejam humanas, sejam animais de criação, ou seja, nossa fauna e flora silvestre. Então, nós temos aí compromissos assumidos pelo pela nossa população, né, por meio dos nossos governantes, né, sendo esses compromissos de extrema importância. Nós temos compromisso assumido, principalmente com relação às ODS, hoje que é o mais falado. Então, as ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, que o Brasil, como membro da ONU, ele apoia e ele é signatário, né, desse acordo, e principalmente ele se enquadra no ODS 15, que é o ODS de vida terrestre. Esse ODS ele tem o objetivo de proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos nossos ecossistemas terrestres, seja na vida aquática, seja na vida terrestre, gerenciando então aí de forma sustentável as nossas florestas, combatendo a desertificação e tentando deter e reverter a degradação da terra e a perda da biodiversidade. Mas nós também nos enquadramos nesse tema em outras ODS, como a ODS 2, de fome zero e agricultura sustentável, já que o solo é a base para a nossa agricultura, a ODS 6, que é a ODS de água potável e de saneamento, que relaciona, né, a qualidade da água pelos solos, já que o solo é um filtro para a melhora da qualidade das nossas águas, e também é o reservatório principal, né, da água doce no mundo. E a ODS 13, que é aquela que trata da ação contra a mudança global do clima e que se alinha perfeitamente, então, à capacidade do solo em armazenar carbono. Então, essas ODS elas refletem a importância que o solo tem nos serviços ecossistêmicos para o desenvolvimento sustentável e para o alinhamento que nós temos e devemos ter com relação à nossa sociedade. Então, o que são ecossistemas degradados, né? Ecossistemas degradados são aqueles ecossistemas que sofrem uma redução significativa, né, na sua função, na sua estrutura e na sua biodiversidade, que essas ações são provocadas por atividades humanas ou processos naturais. A atividade humana ela pode provocar ou ela pode acelerar um processo natural. E essa degradação, ela pode levar a diversas consequências negativas, né? A perda desses serviços ecossistêmicos essenciais é o principal deles, porque eles impactam diretamente na manutenção da nossa vida no planeta Terra. A redução da produtividade, que reduz
então a produção de alimentos, e o aumento da vulnerabilidade a eventos climáticos extremos. A gente pode lembrar aí que há algum tempo atrás nós estávamos falando daquela nuvem de poeira que tomou alguns estados e cidades aí do nosso Brasil. Enchentes como as enchentes do ano passado no Rio Grande do Sul também são exemplos de catástrofes ocasionadas pela nossa nosso uso indiscriminado, nossa falta de proteção dos ecossistemas naturais e da degradação, principalmente do solo, pela sua não cobertura, sua não preservação, certo? E os principais fatores, então, que contribuem para essa degradação é o desmatamento, a poluição e as mudanças climáticas, que elas são causa e consequência, né? As mudanças climáticas ao longo desde a criação, vamos dizer assim, né, do planeta Terra, elas aconteceram. Nós tivemos eras, eras geladas, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, períodos mais quentes na formação ali da Terra, mas, obviamente, nós intensificamos absurdamente que essa situação ocorra. A sobreexploração, né, a superexploração da terra, como que acontece, por exemplo, na mineração, que é algo muito visível, ou até outra coisa que é muito visível, o excesso de cultivo de forma não conservacionista nas monoculturas no centro do nosso país, né? E essa agricultura intensiva, então, sem preocupação com a preservação e a conservação do solo. A recuperação, então, desses ecossistemas, ele é fundamental para restaurar a funcionalidade e promover a biodiversidade, garantindo, então, a provisão dos nossos serviços ecossistêmicos essenciais, que são essenciais para a sociedade e para o meio ambiente. Não é uma conversa apenas ambientalista, é uma conversa necessária para a preservação da nossa sociedade. Então, a degradação, falando aí um pouco da degradação dos solos no Brasil, né? Em termos de país, em 2023 a gente indicava que a Amazônia ela estava 17% dela apenas como área original, desculpa, né, com 17% da área original ela já tinha sido desmatada. E aí nós temos outras áreas degradadas adicionais, mas totalmente devastado em 17%. O Cerrado, 50% dele já foi alterado, com grandes partes significativas de degradação. A Mata Atlântica, hoje, ela resta menos de 12% da área original, então menos de 12% está preservado, e a sua maior parte está em estado avançado de degradação. No Pampa, a gente tem uma variação de degradação, o que se preocupa muito, porque é tão irregular que não é possível de se medir ainda, né? Muito é usado de forma concomitante, não foi retirado 100%, né, da área nativa, mas é crescente aí devido à agricultura pecuária, e a caatinga, que tem enfrentado essa degradação significativa também com o uso intensivo. Em Minas Gerais, três biomas estão mais preocupantes, né? Em Minas Gerais, a Mata Atlântica, principalmente, é o bioma que tem a maior taxa de degradação. 80% da vegetação de Mata Atlântica em Minas Gerais, ela já foi desmatada, ela já não existe mais. Nos Cerrados, mesmo 50%, né, que já foi alterado. E na Caatinga, embora ele seja menos expressivo em Minas Gerais, a Caatinga também enfrenta uma degradação aí que vem se alastrando e aumentando progressivamente, o que nos gera preocupação, né? Voltando aí aos acordos internacionais, o Brasil ele tem ao longo do tempo assinado diversos acordos, né, com o objetivo de promover então a recuperação da sua vegetação nativa e a restauração dos ecossistemas que estão degradados. Alguns dos acordos eles têm compromissos muito fortes, né?
como, por exemplo, iniciando aí pela Convenção sobre a Diversidade Biológica. Esse acordo ele tem o intuito de promover a biodiversidade global e promover o uso sustentável dos nossos recursos naturais. E o Brasil é um dos países signatários que tem se comprometido na implementação das estratégias e na conservação dos ecossistemas. Estar com um acordo assinado não quer dizer que ele está acontecendo, mas é importante a gente saber e ter, né, essa formalização por parte dos nossos governantes da importância que o país dá. Então, nós, enquanto sociedade, também temos que nos importar para que não seja apenas uma assinatura. O Acordo de Paris, né, que embora ele se concentre na mitigação das mudanças climáticas de forma mais específica, né, ele também implica na necessidade de se restaurar para que a gente consiga aumentar essa resiliência e essa absorção que ele tem intuito de carbono, né, de CO2. Para assim a gente consegue alinhar essa recuperação da vegetação nativa no intuito e no objetivo desse acordo. Nós temos a Declaração de Bonn, onde o nosso país se comprometeu a restaurar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. Nós já estamos em 2025, faltam 5 anos, nós não vamos conseguir alcançar, infelizmente, né? Mas através dessa iniciativa de restauração de pastagens degradadas, né, que o acordo traz, já faz com que essa parte que o país faz, ela seja importante dentro de um acordo que ele é global. Nós temos também a Convenção das Nações Unidas para combater a desertificação, onde o país que está, né, onde o nosso Brasil ele é signatário, todos os países que são signatários, eles têm se envolvido nos esforços, em diversos outros esforços minoritários, em termos de América Latina, em termos de país isolado, né, de estados, nos esforços para se restaurar tanto as áreas degradadas e combater a desertificação, mas trabalhando principalmente nas regiões mais vulneráveis, né? E os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são as ODS, que a gente já falou aqui. Então, esses acordos, eles refletem o nosso compromisso enquanto brasileiros, o compromisso do Brasil em restaurar a nossa vegetação nativa, recuperar os nossos ecossistemas e promover a sustentabilidade ambiental do Brasil e a conservação da nossa biodiversidade, que tem que começar pelo solo, né? Não adianta nós plantarmos árvores se o nosso solo não estiver saudável para receber essas árvores. Essas mudas vão acabar morrendo e os custos onerando cada vez mais a nossa, os nossos projetos. Bom, então, qual o impacto que o solo ele tem na nossa vida humana, né? Diretamente falando, né? Os impactos, a gente falou aqui, né, da produção de alimentos, dos recursos naturais, do ciclo da água, dos ecossistemas e da biodiversidade, da regulação climática, da saúde e a saúde e a infraestrutura. E aí, se a gente for analisar, né, cada um a fundo, a gente vai perceber quão importante o solo é para cada uma delas, né? A gente já deu alguns exemplos, mas dando mais exemplos, né, a saúde humana em ambientes onde eu tenho uma contaminação, por exemplo, metal pesado, o meu solo ele é importantíssimo. A vegetação sobre ele é importantíssima para que esses metais eles não alcancem cursos d'água, né? Em ambientes onde animais vão se alimentar, onde esse fluxo da água ele vai chegar, né, aos seres humanos. A infraestrutura, né? A gente vê aí voltando aos ambientes que foram alagados, com exemplo do Rio Grande do Sul no ano passado, o solo desestruturado, desprotegido, né, descoberto, foi o que ocasionou tantos deslizamentos de terra, onde o solo não conseguiu absorver aquele excesso de chuva e acabou
gerando aí tantos desmoronamentos, né? E a gente vê isso em diversas situações, isoladas ou concentradas, né, em alguns ambientes de morro, em ambientes, né, é, de declive muito alto, mas não só, né? A gente pôde perceber que nas áreas planas do país, pelo solo estar ali descoberto, num período de seca e de excesso de vento, a formação daquela nuvem de poeira, né, caminhando e se alastrando por algumas regiões, né? Então, a saúde humana sendo impactada, né, em doenças de respiração, né, a saúde dos seres humanos sendo impactada em diversas frentes, né? E a nossa legislação, ela busca, né, algumas, ela vem buscando ao longo do tempo algumas estratégias para que isso se controle, né? Então, nós temos o Código Florestal Brasileiro, né, que ele estabelece todas as diretrizes para proteção e recuperação da nossa vegetação nativa nas áreas de preservação permanente, aquelas conhecidas como APPs, né, e também as áreas de reserva legal. E ele também prevê toda a recuperação das áreas degradadas e a restauração da vegetação nativa como um todo nas nossas áreas rurais, né? A gente tem a Lei de Crimes Ambientais, que ela é de 1998, então não é uma legislação nova, né? Que define as sanções e para todas as ações que causam, quais são as punições para todas as ações que causam degradação ao meio ambiente, e estabelece toda a responsabilidade, né, a esses efeitos, aos seus causadores, né, para a recuperação dessas áreas que foram afetadas. A lei de política, a lei da Política Nacional dos Recursos Hídricos, também ali da mesma época, né, de 1997, que ela mesmo que esteja focada nos recursos hídricos, essa lei ela também aborda a necessidade da recuperação dessas áreas degradadas e desses impactos que a qualidade da água tem sobre a saúde humana e os ecossistemas aquáticos. E nós temos também aqui a Política Nacional do Meio Ambiente, né, que estabelece todas as diretrizes para que haja a conservação e a recuperação do meio ambiente, incluindo também as áreas degradadas. E temos também aqui os programas iniciais estaduais e municipais. Todos os estados, todos os municípios têm tido algum avanço e alguma preocupação, né, dentro das suas limitações quanto a esse tema. Então, reflete, né, que existem sim leis e normativas que mostram que o compromisso que nós temos com o meio ambiente, ele é grande, ele é importante, e a gente precisa, então, promover práticas mais sustentáveis e aumentar a nossa conservação e biodiversidade. Em Minas Gerais, especificamente, né, nós temos alguns programas. Nós temos o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, que é o PRAD, bem conhecido como PRAD, que ele tem a intenção de promover ações de recuperação de áreas degradadas em Minas Gerais, utilizando técnicas de restauração ecológica e promovendo, então, a recuperação da vegetação nativa. Nós temos o projeto estruturador de restauração ecológica, que é uma iniciativa do governo estadual de Minas, que busca hoje, então, restaurar os ecossistemas degradados e tem um foco, né, nas áreas estratégicas para essa conservação e para essa proteção, principalmente dos recursos hídricos. Nós temos aqui o sistema de incentivo à restauração florestal, né, o nosso CIF, que é um programa em que traz incentivos para os proprietários rurais fazerem essa restauração florestal e essa recuperação das áreas degradadas. Nós temos o PICAS, né, que é o Programa de Conservação da Água e do Solo, que ele é focado em ações também para recuperação de áreas degradadas, mas ele busca conservar recursos hídricos e também preservar a erosão do solo. Nós temos as iniciativas de parceria público-privadas. Minas Gerais ele tem buscado
por meio de seus governadores, deputados estaduais, prefeitos, né? Essas parcerias entre empresa privada e organizações públicas, principalmente organizações não governamentais, para implementar projetos em loco para recuperação de áreas degradadas. Nós temos também aí o programa de educação ambiental e mobilização comunitária, que são, na realidade, diversos programas, né, comunitários, envolvendo toda a nossa comunidade, principalmente as escolas, na temática da conscientização sobre a importância da preservação ambiental e a participação ativa da nossa população na recuperação de áreas degradadas. Bom, então, como recuperar os serviços ecossistêmicos do solo? Né? Nós temos diversos biomas, diversas situações, diversas demandas, né, de produção. Então, o que fazer? É importante a gente pensar não como uma situação isolada, como uma única forma. A gente tem um caminho que ele pode ser usado como norteador, mas ele é um caminho que ele pode ser modificado, ele deve ser pensado em cada situação. E aqui eu trago a indagação de que nós deveríamos começar lá pela educação infantil, né? Uma criança, quando ela tem a concepção da importância do meio em que ela vive, de preservar, de cuidar, ela vai se tornar um adulto mais consciente. E esse adulto mais consciente, ele vai ser mais preocupado em preservar, em não resolver um problema apenas depois que ele já está causado, né? Então, ele já vai vir com a preservação imbuída, né? E essa educação infantil, ela precisa chegar também numa educação e o envolvimento da nossa comunidade como um todo. Não é só fazer com as crianças, mas as crianças são o primeiro passo. A criança leva para casa aquilo que aprendeu e ela embebe sua família com aquela informação, né? E da mesma forma o contrário. Então nós precisamos pensar na educação infantil, nessa educação e no envolvimento da nossa comunidade, trazer os pais para a escola, trazer essa temática para a escola, que é o ambiente mais comunitário que nós podemos ter para envolvimento dessas ações, né? E dentro das nossas da nossa sociedade, a gente já incube a importância de se cobrar, então, daqueles que produzem o alimento, daqueles que produzem bens materiais que dependem de áreas de exploração, práticas mais sustentáveis, né? Aqui eu coloquei agricultura, porque nós somos um país majoritariamente de agricultura, mas não termina só na agricultura, né? Mas se estende também a nossa produção empresarial. Depois, aqui, ó, nós temos o controle da erosão, que é de extrema importância que seja feito, e não só na área rural, mas também nas áreas urbanas, né? Nós precisamos pensar nas construções, onde as construções vão ser feitas, no plantio não só de árvores, mas também no plantio de espécies que vão ter a capacidade aí de conter, de absorver essa água das chuvas, né? A adição de materiais orgânicos, o nosso plantio de espécies que vão aumentar essa absorção do nitrogênio atmosférico, que vão crescer, então que vão associar carbono nessa planta e que vão gerar matéria orgânica para o meu solo. Aumentar a minha matéria orgânica também é aumentar o meu aporte de carbono no meu solo, aumenta as cargas do meu solo, aumenta a capacidade que esse solo tem de, de, de suportar, né, ali as intempéries, porque ele está mais agregado, ele está mais protegido por essa matéria orgânica.
nas práticas de conservação do solo em área rural e em área urbana, como que eu vou conservar, como que eu vou proteger, como que eu vou manter aqui o meu solo bem estruturado, né? Voltar os meus olhos para a conservação e não para a remediação dos problemas depois de causados, né? A nossa revegetação das áreas nativas que foram destruídas, né? Mas quando eu penso em tudo isso aqui, e aí eu chego aqui na revegetação, né? O meu problema já foi causado. E agora, né? Não é só ir lá plantar árvore, né? É a importância de se monitorar, de se avaliar com o tempo se aquela prática ela foi suficiente, ela foi efetiva, se eu preciso fazer alguma intervenção. Isso tudo é de extrema importância. Não é só ir lá fazer um plantio de 10 mudas. Pode ser que com 2 semanas uma muda morra, pode ser que com um mês mais duas morram. É importante entender o porquê que elas morreram, o cuidado com essas mudas na fase inicial, né? Entender qual planta que eu vou colocar naquele sistema. Eu posso plantar como qualquer muda, eu enquanto pessoa civil, eu posso comprar uma muda qualquer e plantar ali. Essa planta, ela é possível de estar naquele ambiente, ela não é uma planta invasora que vai gerar problema depois, né? Então, esse monitoramento que tem que vir, né, da nossa sociedade, da nossa, dos nossos governantes também, mas que é importante o nosso envolvimento. Então, aqui eu proponho, né, um caminho, mas que deve ser pensado com cuidado, a depender de cada situação, do nível de degradação de cada ambiente, né, e acompanhado sempre de um técnico que compreenda do tema, compreenda da prática que deve ser implantada. Bom, agradeço a oportunidade, espero que eu tenha plantado aí uma sementinha da importância que tem esse, esse tema e olhar para o solo como o nosso sustento, a nossa base, literalmente, para todas as atividades e para a sobrevivência nossa aqui nesse planeta Terra que é tão maravilhoso. Obrigada e fico aqui, deixo meu e-mail e fico à disposição para qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento.